Hoje, existem bilhões de pessoas por aí pelo mundo que estão dizendo e afirmando erroneamente que morreu, acabou. Esse é o engano ao qual elas foram induzidas. Isso é um erro. Esse erro não pode continuar na vida de ninguém, porque é mentira, é sofisma, é raciocínio falaz, usado para que a pessoa afirme isso e assim fique fora da realidade. Porque na realidade, morreu, não acabou nada. Pelo contrário, depois disso é que vem a vida eterna ou o horror eterno. Porque a vida vai continuar de outra forma, em dois lugares diferentes. Então, esse negócio de morreu, acabou é uma mentira que o diabo consegue persuadir as pessoas a respeito disso, para que elas não tenham mais esperança. E milhões e bilhões de pessoas hoje estão nessa condição. Mas esse engano vai ser acabado agora, vai ser destruído agora. A verdade vai esclarecer tudo, para que ninguém mais tenha dúvida a esse respeito. E sim, certeza e convicção. Então, é hora de esclarecer tudo. E para que esse esclarecimento seja eficaz, eu vou ler nas Escrituras, onde existem muitos textos falando sobre isso. Eu separei aqui apenas 4, mas existem outros. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então vamos ver aqui se morreu, acabou mesmo. E esse texto vai esclarecer que não. Então vamos ler aqui, ó. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde está escrito assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, se essas pessoas vão ressuscitar, umas para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, então significa que a vida vai continuar. Então, depois da morte, a vida vai continuar. Então não existe esse papo de morreu, acabou. Não é assim. Essa é a verdade, esclarecida aqui por esse texto, que é bem claro e simples e faz compreensão, para que agora as pessoas entendam isso e possam discernir isso claramente, para que essa mentira de dizer que morreu, acabou, se acabe para sempre. Então isso tem que ser algo bem evidente para as pessoas, muito bem claro. É muito simples esse texto. Então, a verdade está sendo exposta aqui, publicamente, explicitamente, para que as pessoas acreditem nisso. E agora eu vou ler um outro texto aqui, que agora está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 6. Evangelho segundo Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo 25, versículo 6. Esse versículo que eu vou ler aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Então ele diz assim, ó. Peraí. É Mateus... eu falei... Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 6, né? Não, é o 46, pessoal. Eu errei aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 46.
onde está escrito assim, ó, o Senhor Jesus falando disse: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, depois da morte, alguns vão para, como ele diz aqui, para o castigo eterno, e outros vão para a vida eterna. Então ele esclarece que quando a pessoa morre não acaba. Pelo contrário, haverá uma vida depois disso. Ou essa vida vai ser, como ele diz aqui, no castigo eterno, ou vai ser na vida eterna. Então agora o próprio Senhor Jesus esclarece isso, dando assim razão ao que Daniel falou lá no seu livro, no versículo anterior que eu li. Então, dois textos confirmando isso, que a vida, que quando a pessoa morre não acaba. Então, é isso que tem que ser entendido hoje. Então, eu vou ler um próximo texto aqui, que agora está no Evangelho segundo João, capítulo 28. Aliás, Evangelho segundo João, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vamos ler aqui. Deixa eu ver, achei. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Outra vez aqui, o Senhor Jesus falando, vai esclarecer a respeito disso. Olha só, ele diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então ele deixa bem claro isso, que quando a pessoa morre não acaba. Pelo contrário, vai ter uma ressurreição. E alguns vão para a ressurreição da vida e outros vão para a ressurreição do juízo. É assim que é esclarecida essa questão, para que ninguém mais tenha dúvida a respeito disso, para que se acabe essa mentira incutida que induz as pessoas a esse erro, de que morreu, acabou. E não acabou nada. O Senhor Jesus aqui é bem claro a respeito disso. Agora você tem que entender isso, porque é simples demais o que está sendo esclarecido aqui, para que ninguém mais tenha dúvida e ninguém continue nesse erro, porque tem alguém que está tentando te enganar com esse papo de que morreu, acabou. E ele está conseguindo fazer muitas pessoas acreditarem, confiarem nessa mentira até hoje. Mas agora a verdade está sendo esclarecida para as pessoas, para que elas saibam que quando alguém morre não acaba. Então, essa é a verdade pura e simples. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 5 a 8. Deixa eu ver aqui. Passei mais páginas aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Vamos ler aqui, ó. Já escreve assim, ó: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando
em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à mentira. Então, chega de obedecer à mentira. Chega de pensar que morreu, acabou. Não pense mais assim. É preciso cortar esse mau pensamento pela raiz, de forma definitiva, para que você seja esclarecido pela verdade. Esse texto que eu li aqui esclarece isso claramente, para que agora ninguém tenha mais dúvida disso. E sim, certeza e convicção de que quando a pessoa morre, não acaba. Pelo contrário, a vida vai continuar. Ou ela vai ressuscitar para a vergonha e o horror eterno, e outros vão ressuscitar para a vida eterna. É assim que se esclarece isso de uma vez por todas, para que ninguém mais tenha dúvida. Então, eu espero que tenha sido muito bem claro essa palavra hoje, porque existem bilhões de pessoas por aí pelo mundo que estão acreditando nisso. Mas tudo isso é mentira. Não se engane com a mentira, mas sim se esclareça com a verdade. Seja convicto pela verdade. E a verdade que foi dita aqui é muito simples e clara e objetiva. Então agora eu espero que as pessoas entendam isso, porque ninguém pode viver a vida pensando que morreu, acabou. Não. Não cometa esse erro. Não se engane a esse ponto. Então tudo foi dito aqui, foi muito bem claro, para que a compreensão da pessoa agora possa entender isso. Para que assim ela possa tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Essa é a garantia para aqueles que se arrependerem e se converterem ao Senhor Jesus. Então, é muito simples isso. Então essa mensagem é bem esclarecedora para todas as pessoas, para a humanidade de forma geral. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.